Alô? Viu? Ah, o
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, pessoal, público presente. Na verdade, estamos público bem reduzido hoje, secretário Juninho. Boa noite, Juninho. Sempre acompanhando aí o pessoal que nos assiste em casa. Nós vamos começar e dar início nesse momento à 11ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa do terceiro período da 15ª legislatura, dia 9 de maio de 2022, segunda-feira, às 18 horas. Antes de mais nada, vamos nos colocar em pé para a oração do Pai Nosso. Bem, senhores vereadores, nesse momento nós temos a nossa tribuna livre. Os senhores têm até 3 minutos para fazer uso da palavra. Vamos dar continuidade, então? Vamos para o nosso pequeno expediente. Vamos começar com a leitura e votação da ata da 10ª reunião ordinária do dia 2 de maio de 2022. Ata da 10ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 2 de maio de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo Zelago, deu-se início à sessão, como se de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio Sérgio Aqueprive, André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucínio Alves da Silva e Sandra Heleno Andreata. Aberta a tribuna livre, faz uso da palavra os senhores vereadores Anderson Mendonça, Lucínio Alves da Silva, Caio Augusto Santos e Sandra Heleno Andreata. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplausos, de autoria do vereador Antônio Sérgio Aqueprive, ao senhor Job da Luz de Freitas, superintendente da Polícia Civil do Paraná. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplausos, de autoria da vereadora Lucínio Alves da Silva, pelo evento Mulheres Empoderam Mulheres. O presidente solicita a leitura e votação da ata da 9ª reunião ordinária, realizada no dia 25 de abril de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do veto total, proposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 07/2022, ficando encaminhado às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 13/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1082/2017, que regulamenta no âmbito do município de Quatro Barras as requisições de pequeno valor, RPV, que alude ao inciso 3º do artigo 100 da Constituição Federal, com emenda constitucional número 62, de 9 de dezembro de 2009, e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 14/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 104.784,28 ao orçamento geral do corrente exercício e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 15/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1363/2020, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
número 1363, que dispõe sobre dos direitos da criança e do adolescente. Disciplina o funcionamento do Conselho Tutelar e das outras providências. E a Lei número 1390, de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cartão cesta básica e cesta natalina aos servidores públicos do município de Quatro Barras, da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 16, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 907 de 2015, que dispõe sobre o sistema geral de classificação de cargos do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimentos e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 17 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2º, número de vagas por cargo da lei número 908 de 2015, que dispõe sobre o sistema de classificação de cargos do quadro da saúde do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimento e da outras providências. Altera a lei número 1468 de 2022, que institui a função gratificada para cargo de chefia de servidor efetivo do município de Quatro Barras das duas providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 17, de autoria do vereador Anderson Mendonça, que dispõe sobre a nulidade da nomeação ou contratação para determinados cargos e empregos públicos de pessoas condenadas por crime sexual contra criança ou adolescente, no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 18 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no âmbito do município de Quatro Barras e das outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de decreto número 04 de 2022, de autoria do vereador Edson Santos Paula, que concede o título de cidadão honorário ao município de Quatro Barras, Estado do Paraná, ao excelentíssimo senhor Rafael Greca de Macedo, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 12, de 2022, de autoria do vereador André Luiz Barça da Silva. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura das indicações 36 e 37, de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. E mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a qual pode ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Obrigado, vereador. Nesse momento, então, colocamos a ata em votação. Ata aprovada, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário, só justificando aqui a ausência da vereadora Lucinéia, que nos comunicou agora aqui que está em isolamento em virtude de ter contraído a Covid-19. Melhoras aí para a nossa vereadora. Prosseguimos com a leitura e votação da ata da 8ª reunião extraordinária do dia 2/5 de 2022. Ata da 8ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do 13º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizado às 19h15 do dia 2 de maio de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo Zelago. Deu-se início à sessão, como de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio Sérgio Aquile Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Luciano Alves da Silva e Sandra Heleno Andreata.
O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 13, 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1082, 2017, que regulamenta, no âmbito do município de Quatro Barras, as requisições de pequeno valor, RPV, a que alude o inciso 3º do artigo 100 da Constituição Federal, com emenda constitucional número 62, de 9 de dezembro de 2009, e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 14 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 104.784,28 ao orçamento geral do corrente exercício e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 15, 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1363/2020, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, disciplina o funcionamento do Conselho Tutelar e das outras providências, e a lei número 1390/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cartão cesta básica e cesta natalina aos servidores públicos do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 16, 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 907/2015, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal, fixa número de vagas, níveis de vencimento e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 17 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2º, número de vagas por cargos da lei número 908 de 2015, que dispõe sobre o sistema de classificação de cargos do quadro da saúde do Poder Executivo Municipal, fixa número de vagas, níveis de vencimentos e da outras providências, e altera a lei número 1468, 2022, que institui a função gratificada para cargo de chefia de servidor efetivo do município de Quatro Barras, das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais de sacada de leis, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Obrigado mais uma vez, vereador. Ato. Vamos, então, nesse momento, colocar a ata em votação. Ata aprovada, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nossa matéria da ordem do dia, uma leitura, discussão e votação do veto total proposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 7 de 2022. Vimos por meio deste, nos termos do inciso 2º do artigo 54 e inciso 7º do artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Quatro Barras, opor veto total ao projeto de lei número 7 de 2022, de autoria dos vereadores Sandro Helena Andreata e Eduardo José Lago, que possui a seguinte emenda: dispõe sobre a criação de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no município de Quatro Barras e da outras providências. Muito bem. Veto em discussão. Confesso que fiquei um pouco chateado, né? Um projeto simples, não teria por que não ser feito. Seria até uma iniciativa interessante, uma questão que chamaria a atenção positivamente para o nosso município, para mostrar o cuidado que se teve, a preocupação e a falta que essas pessoas que infelizmente nos deixaram em virtude da questão da pandemia, estão fazendo na família de cada um,
Cada cidadão, cada munícipe aqui, com certeza, se não perdeu alguém da família, perdeu alguém muito próximo. Então, sinceramente, não vejo o porquê da questão do veto, mas nós estamos aqui para votar a favor ou ao contrário do veto do prefeito. Senhor presidente, se me permite, eu até nem ia falar nada, mas já que o senhor fez e o projeto nós assinamos junto, como quase todos os projetos que por essa casa passou, ele é um vice de iniciativa. Como já sabemos, vários projetos nossos de vice-iniciativa passaram por essa casa, foram aprovados, outros depois foi contestado na justiça, mas toda a vida foi assim. Então, mas uma coisa me chamou a atenção no veto, onde no artigo 3º lá nós colocamos que descreveria o nome das pessoas que acabaram falecendo pela Covid-19, e o Executivo colocou da dificuldade que às vezes de saber quem são essas pessoas, que no laudo lá de óbito, às vezes é só da família, a família não quer colocar, e até cita aqui na justificativa que o Senado Federal fez, lá no Senado Federal, um memorial sem descrever o nome das pessoas, sem fotos, sem nada, então poderia vetar o 3º, mas mesmo assim fazer em homenagem a todas as vítimas, sem citar nome. Então, concordo com o senhor, é algo simples de fazer, mas gera custo, mas até uma lombada, quando se pede, gera custo. Então, sou contra o veto, na hora da votação, aí, mas acho que bom senso poderia ter partido do Executivo. Vamos, então, colocar aí o veto em votação. Então, são 3 a favor do veto e 4 contra o veto. Projeto veto derrubado, então, com 4 votos contra o veto e apenas 3 votos a favor. Vamos para a leitura da súmula do projeto de lei número 18 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Insere o inciso 3º no artigo... Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 267.134,77 ao Orçamento Geral do corrente exercício e de outras providências. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 16 de 2022, de autoria dos vereadores André Luiz Bárcia da Silva e Edson dos Santos Paula. Sandro Heleno Andreato. Insere o inciso 3º ao artigo 2º da Lei Municipal número 1390 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cartão cesta básica e cesta natalina aos servidores públicos do município de Quatro Barras e da outras providências. Muito bem, projeto em discussão. Senhor presidente, é uma iniciativa que tivemos aí, eu, o vereador André e o vereador Edson, discutimos também na comissão, junto com o vereador Caio, na oportunidade, e hoje a Lei 1390 de 2021, ela já concede ao nosso servidor o cartão cesta básica e o cartão cesta natalina. Então, o servidor já tem direito a este benefício. Só que no inciso 1º lá do primeiro artigo, ele diz que com o limite de 3 faltas justificadas, o servidor recebe. E se ele tiver 4 faltas justificadas, ele perde 100% do cartão, ele não recebe naquele mês. E nas conversas que tivemos, é injusto, o trabalhador falta justificadamente porque tem necessidade. Então, se ele faltou 4 dias no mês, ou 5 dias no mês e trabalhou 25 dias, ele perde 100% do cartão. E o que estamos propondo aqui é uma alteração dizendo que até o limite de 3 faltas justificadas, ele continua recebendo 100% do cartão alimentação. Se ele tiver mais do que 3 faltas justificadas, porque também a gente não vai beneficiar o servidor que falta por faltar, sem justificativa, então se ele tiver mais do que 3 faltas justificadas, ele vai receber o cartão cesta básica proporcional aos dias que ele trabalhou no mês.
Se ele faltou 5 dias, trabalhou 25 dias, trabalhou 20, ele vai receber o cartão proporcional àquilo que ele trabalhou. Veja, o município não vai ter custo nenhum a mais com essa alteração que estamos fazendo. Hoje o município já paga o cartão cesta básica. Apenas ele vai pagar proporcional ao que o servidor trabalhou naquele mês. Essa seria a nossa proposta. Peço aos vereadores aí o voto a favor. Inclusive, é muito parecido com o que é praticado no setor privado, né, vereador? No setor privado, geralmente, quando se passa, algumas empresas que eu conheço, pelo menos, um limite de 3, 4, ou quanto a empresa estipular, geralmente o funcionário não perde o valor integral e sim recebe 50%, por exemplo. 50%, 30%, 25%. Mas muito bem colocado. Nesse momento, vamos... Senhor presidente, uma ótima noite a todos os vereadores, público que nos assiste aqui, público que nos assiste em casa. Extremamente bem pensado o projeto de lei. Eu, como servidor, vi por muitas vezes o servidor deixar de levar seu filho no médico com medo de pegar mais um atestado e perder o cartão cesta básica. Hoje, os R$400 perfazem por hora 1/3 do salário das pessoas, dos servidores. Então, você já imaginou isso a menos? Na crise econômica que estamos vivendo, deixar de contar com R$400, que hoje, às vezes, é o destinado para a compra da família durante aquele mês, faz toda a diferença. Então, não tenho certeza, que a gente pensar numa forma de ser justos nessa parte é totalmente viável. E faço das palavras do Leno as minhas. Jamais aceitaria um projeto quando a gente tem as faltas injustificadas, porque eu vejo que o município tem essas características de ser muito próximo do servidor, e o servidor que, porventura, precisa faltar hoje por problemas externos, eu vejo a viabilidade desse cara pagar a hora, poder compensar de alguma forma. Então, não é justo que a gente tenha essa questão da flexibilidade, e mesmo assim as pessoas deixem de cumprir com o seu horário, que é uma determinação mínima de qualquer servidor, né? Muito bem, senhores. Nesse momento, então, o projeto de lei em votação. Projeto aprovado em primeiro turno, com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A leitura da súmula, a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 17 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Dispõe sobre a nulidade da nomeação ou contratação para determinados cargos e empregos públicos de pessoas condenadas por crime sexual contra a criança e adolescente no âmbito do município de Quatro Barras e de outras providências. Projeto de discussão. Projeto de lei em votação. Projeto aprovado em segundo turno, com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a leitura da súmula do projeto de lei número 19 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto Santos, com encaminhamento às comissões. Institui o programa A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política, no âmbito do município de Quatro Barras e da outras providências. Leitura da súmula do projeto de resolução número 2 de 2022, de autoria da mesa diretiva, com encaminhamento às comissões. Adiciona o parágrafo 3º do artigo 1º da resolução número 1 de 2016, que institui o auxílio alimentação dos servidores municipais do Poder Legislativo do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e da outras providências. Leitura da súmula, a discussão e votação em primeiro turno. Projeto de decreto número 4 de 2022, de autoria do vereador Edson dos Santos Paula. Concede o título de cidadão honorário do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, ao excelentíssimo senhor Rafael Greca de Macedo.
Breve histórico. Em 1891, Rafael Francisco Greca veio da Itália, Calábria, e instalou-se onde seu pai já trabalhava com pedras na Serra do Mar. Em 1914, Rafael Greca inicia seu trabalho pioneiro na pavimentação de Curitiba, tendo pavimentado com paralelepípedos pretos as principais ruas da nossa capital. Além da pavimentação, realizou vários quilômetros de galerias pluviais e centenas de monumentos esculpidos em granito. A empresa individual Rafael F. Greca, no tempo da Segunda Guerra Mundial, tornou-se Rafael F. Greca e Filhos Limitada, pois os filhos eram brasileiros natos e Rafael, italiano naturalizado, o que gerava preconceitos para trabalhar com o poder público. Inclusive, Rafael Francisco casou-se com Emília Gasparim Greca, com quem teve 13 filhos. Destes, alguns foram para a engenharia, tendo fundado a Construtora Greca Limitada, do primogênito Olívio Greca, a construtora Itaúdo Francisco Greca e a Rafael F. Greca e Filhos, que ficou com Ângelo Greca, Francisca Greca, Terezinha Greca, Rosa Greca e Mafalda Greca. A empresa Rafael F. Greca e Filhos Limitada teve pedreira em 4 Barras, na Borda do Campo, Curitiba, no Bom Retiro e em Colombo. A pedreira da Borda do Campo era utilizada para extração de paralelepípedos e pedras para cantaria, enquanto as demais fabricavam britas de diversas granulometrias e asfalto. A pedreira da Borda do Campo, em 4 Barras, foi utilizada até não ter mais concedida a licença de operação pelo IAP nos anos de 1990. Até esse período empregou famílias como a família do senhor Diamiro de Paula e o senhor Alceu da Luz Carneiro, senhor Denizarte Rocha, Arildo Calegari, que elaborou de 1º de 10 de 73 a 31 de março de 99. O senhor Duval Ribeiro, Luiz Carlos Andreata e tantos outros. Alguns residiam no imóvel da pedreira durante o período de vínculo empregatício. A empresa Greca não tinha rotatividade funcional, a maioria dos seus empregados lá trabalhavam até se aposentar e muitas vezes continuavam laborando após a sua aposentadoria. Era comum pessoas que trabalhavam mais de 20, 30 anos na Greca, ou até com o senhor Antônio Prodóximo, que laborou por mais de 50 anos na empresa. A ligação da família Greca com o município de 4 Barras sempre foi de respeito e cooperação, como nos casos do estádio que teve o seu terreno doado por Olívio Greca e levou seu nome na Borda do Campo. Rafael Greca Valdomiro de Macedo é neto do velho Rafael Francisco Greca e admira o povo de 4 Barras, além de estar no 3º mandato de prefeito de Curitiba, onde coopera com a cidade e com toda a região metropolitana, tendo sido presidente da SOMEC. Rafael Greca de Macedo é engenheiro, urbanista, escritor, poeta, editor, historiador e político brasileiro. É atual prefeito de Curitiba. Já ocupou cargos de vereador, deputado estadual, constituinte, prefeito de Curitiba, deputado federal e ministro de Estado do Esporte e Turismo. Rafael Greca é filho de Terezinha Greca de Macedo, de raízes vênetos calabresas, e do engenheiro Eurico da Cheui de Macedo, de ascendência francesa e portuguesa, e casado com a jornalista Margarita Sansoni. É formado em engenharia pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, FESP, em 77, e em engenharia civil, com especialização em urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, em 78. É membro concursado do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba. Escritor e poeta, editor e pesquisador de história, é membro da Academia Paranaense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Ajudou na publicação das seguintes obras: Jovens Escritores, Cada Um Cai do Bonde Como Pode, Boletins da Casa Romário Martins, Os Caminhos da Pavimentação em Curitiba, Romário Martins, Um Punhado da Terra Natal,
Freguês de Caderno, Memórias de Sorte e do Azar, Histórias do Cassino AU em Curitiba, Memórias de Vida Lineu Ferreira do Amaral, Memórias de Vida Francisco Ascioli Filho, Ruínas de São Francisco, Vila São Pedro, o bairro na história da cidade, Carnaval de Curitiba de 1884, Sete Quedas de Canendiú, Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, o Parque Inglês, Igreja da Ordem, Restauro e História, Pilarzinho, o bairro na história da cidade, Portão, o bairro na história da cidade, Leiteria Schaffer, a história do Mato Grosso, Dom Jerônimo Mazarotto, Rua da Liberdade, Bosque João II, Memorial da Imigração Polonesa, Bosque da Vida, Mário Braga de Abreu, Despoluição Visual de Curitiba, Memória de Vida, Tadeu Mazorovics, Cabral e Juvevê, o bairro na história de Curitiba, Memória de Vida de Lisandro Santos Lima, Campo Comprido, Subsídios para a História do Rio Barigui, Memória de Vida de Helene Ganconfel. Rafael Greca recebeu inúmeras condecorações e prêmios internacionais. Entre os mais significativos está o Prêmio Mundial do Habitat em 96, o World Habitat Award, da Organização das Nações Unidas, pelo conjunto de suas obras humanitárias. Medalha Ulisses Guimarães, Pomba de Coi, Comitê Olímpico Internacional, Prêmio Presidente da República da Itália pelos 500 anos do Brasil, Medalha de Cooperador de Viagem de Papa João II ao Brasil em 1890, Vulto Emérito de Curitiba em 98, concedido pela Câmara Municipal, Ordem do Rio Branco, categoria Gran Oficial, Ordem do Rio Branco, categoria Gran Cruz, Grande Oficial, Mérito da Cidade de Jerusalém, Ordem do Castelo de Imeji, Ordem de Maio ao Mérito, Ordem do Pinheiro, Ordem do Mérito Naval do Brasil, Ordem do Mérito da Bahia. Obrigado, vereador. Projeto de decreto em discussão. Fico feliz de podermos parabenizar primeiro o vereador e Edson, dando esse título de cidadão honorário aí para o senhor Rafael Greca, pela história dele, pela história da família, mas pela história da família Greca aqui no nosso município, né? Principalmente no nosso bairro, né, Negão? O pessoal ajudou muito, onde ainda conhece algumas pessoas do tempo ainda mais antigo lá que trabalharam com a família Greca. Hoje nós temos uma região bem ampla, terrenos que eles têm ali, a gente chama de Mato do Greca. Tem ainda toda aquela região deles lá. Acredito que é uma homenagem muito justa e merecida, não só a ele, mas a toda a família Greca. Quem já não foi juntar um peão no Mato Greca? Agora não dá para falar mais. Muito bem, senhores. Vamos, então, para a votação. Projeto de decreto em votação. Projeto aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula do projeto de decreto número 5 de 2022, de autoria do vereador Antônio César Creplive, com encaminhamento às comissões. É do título de cidadão honorário do município de Quatro Barras, estado do Paraná, ao senhor José Luiz Rauchin. Vamos para as indicações. Então, leitura da indicação número 39 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Para que seja incluído o bairro Florestal no programa de regularização fundiária no município de Quatro Barras. O vereador que subscreve indica para que seja incluído o bairro Florestal no programa de regularização fundiária. Devido à alta demanda de lotes irregulares no bairro, seria adequado que o Florestal fosse incluído em tal programa.
Leitura da indicação número 40, de 2022, de autoria do vereador Sandro Heleno Andreatta. Para instalação de ponto de ônibus para o transporte escolar na rua Algemiro Fulgêncio da Cruz, esquina com Marli Lago Legnani, bairro Pinheirinho, borda do campo, bem como levantamento dos outros locais que necessitam. O ponto de ônibus escolar identifica o local correto para que a criança se concentre à espera do transporte, podendo durante a espera se proteger do sol e também da chuva, oferecendo maior conforto e segurança. Muito bem. Gostaria de agradecer o público que nos acompanhou aqui essa noite, público de casa, senhores vereadores. Muito obrigado. Agradecer o pessoal que acompanhou na sessão na semana passada, não só que esteve aqui na Câmara, mas que acompanhou pelo Facebook ou pelo YouTube. Tivemos uma audiência muito grande e elogios, inclusive, pelo sistema de transmissão novo. Está sempre buscando melhorar. Espero que estejamos atendendo aí a expectativa da população. Nada mais tendo a votar ou a discutir, declaro nesse momento a sessão encerrada.